Mulheres com filhos têm menos presença no mercado de trabalho. E aqui mostra um ranking bem interessante. Agora, instrução continua superior aos homens. As mulheres, apesar de terem maior grau de instrução, terem estudado mais do que os homens, elas têm menos acesso, menos presença no mercado de trabalho. E quando você olha as posições de liderança, elas ocupam bem menos posições de lideranças do que os homens, apesar de ter maior instrução. Interessante isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Tenho algumas ideias para te apresentar. Primeira ideia que eu queria te apresentar é o seguinte: aquilo que a biologia permite, a cultura pode vetar. Não há nenhum estudo científico que mostre que as mulheres são menos do que os homens, do ponto de vista biológico. Não existe. Aonde está o problema? Na cultura. Quando você fala de liderança, você ainda atribui atributos, características de liderança a homens e não a mulheres. E isso tem uma enormidade de estudos. Eu tenho um artigo acadêmico falando sobre isso, que não há justificativa biológica para que as mulheres não ascendam a posições de liderança. As únicas barreiras, elas são culturais. São os famosos tetos de vidro. Por que tetos de vidro? Porque a mulher sobe até um certo patamar e a partir dali ela não consegue ir além, porque ela não vê o que impede, mas existe. Por isso o conceito de teto de vidro, né? Um conceito criado na década ainda de 80, lá no Wall Street Journal. Então esse teto de vidro, o que é esse teto de vidro? A cultura, o preconceito muitas vezes, né? O jogo dos bastidores. Então a mulher não participa do happy hour, e é no happy hour que você define muitas vezes a posição que vai ser ocupada, por quem, né? Essa parte mais do network, da sociabilização, da socialização, que a mulher que tem que cuidar dos filhos acaba não participando, e aí que se discute muitas coisas. Ou seja, cultura, né? O elemento cultural que precisa ser transformado. Não porque a mulher tem a obrigatoriedade de liderar, não é isso. Mas é que ela tem que ter o direito de verdade fazer uma escolha. Porque quando você não tem a posição, você não tem a escolha. E chegar à posição tem que ser uma opção também da mulher, né? Ela também tem o direito de, se quiser, na sua carreira, ascender a posições de liderança. Não é justo, não é correto no século XXI que você não dê espaço, oportunidades por questões de gênero, etnia, etc, etc, etc. Mas pense nisso. E você, conhece algum caso de uma mulher que se predispôs a uma posição de liderança, batalhou por isso e não conseguiu, porque outros elementos além do técnico, além daquilo que era esperado para a posição, foi apresentado como uma barreira, como um teto de vidro, ou às vezes nem tão de vidro assim, né? Às vezes de cimento, concreto mesmo essa barreira? Conhece casos assim? Comenta com a gente aqui, que essa questão sobre diversidade, sobre inclusão, também é um tema muito importante quando a gente discute carreira hoje em dia. Comenta com a gente.